Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte a Maestro. Muito obrigada pelas interações de vocês, pelas perguntas. A gente tá amando fazer esse quadro e responder todas as dúvidas. Continuem participando, manda aí sua pergunta pro maestro, que a gente vai ficar muito feliz em responder. Mas antes da gente assistir o conteúdo, te peço, dê o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e compartilha com os amigos também nas suas redes sociais. Quem sabe a gente tira a dúvida de mais pessoas, não é mesmo? Então, vem comigo, hashtag Pergunte a Maestro. Maestro, como surgiu a ideia de desenvolver a técnica belting contemporâneo? E qual a bibliografia usada para a escrita dos seus livros? Nesse período em casa, dê dicas pra gente? Estou amando o conteúdo. Tá bom, vamos lá. Da onde veio essa ideia do belting contemporâneo? Quando eu comecei a estudar canto lírico, eu percebi uma coisa. O Cameron Mackintosh me fez essa pergunta. Ele me perguntou por que você começou a dar aula de belting e de musical theater no Brasil se nem tinha musical theater no Brasil? Isso em 1997, 98. Não tinha musicais no Brasil. E aí ele falou, você criou estrelas quando o Lemis veio e aí eu já tinha estrelas para estrelar o meu espetáculo. Me conta, por quê? A resposta foi, o musical theater é um estilo muito popular no bom sentido, né? A plateia ama. Ele é cantado na língua pátria, ele é feito no mundo inteiro, então tem uma fama já, né, arraigada ali. Todo mundo conhece Cats, Fantasma da Ópera, Wicked. E aí você vai ver aquele espetáculo bem legal na tua língua. Então tem um apelo muito grande com o público. Ele é certeza de casa lotada, porque lota no mundo inteiro. Tanto que o próprio Cameron se tornou um dos maiores produtores do mundo com isso, né? Então pensei, estou estudando canto lírico e tem pouca ópera para cantar. E eu sou contratenor, zero ópera. Quando eu comecei a estudar, zero ópera. Não tinha ópera para contratenor no Brasil. Assim, era Orfeu e acabou. Então, falei, eu não vou cantar nada. Eu não vou cantar nada, eu não vou fazer nada. Então aí comecei a pensar, e se eu começasse a estudar esse estilo de belting e de musical theater e desenvolvesse uma técnica para isso? E dessa voz falada, dessa voz que seja uma voz de ator, mas que ao mesmo tempo seja saudável, que não seja tão gritada como era antes. E foi assim que eu fui desenvolvendo e fui buscando novas tendências, vamos dizer assim. Eu tive uma grande vantagem, eu tive um laboratório incrível. Durante 20 anos eu regi um coro feminino, depois durante mais de 10 anos eu regi um coro masculino e tive uma companhia de musicais experimental. Então eu pude colocar tudo o que eu estudava neles, né, experimentando. Olha esse som aqui como é que é, olha como ele é confortável, olha, e graças a Deus todo mundo ficou bem, todo mundo ficou ótimo, e do coro feminino saíram várias estrelas para o teatro musical brasileiro, Esther Elias, Sara Sarres, Luísa Francesconi, que virou cantora lírica, mas que também fazia belting, Alessandra Linhares, muitas das meninas que estavam no coro feminino, Paula Capovilla, vieram para o Lemis. E alguns dos meninos que estavam no coro masculino vieram também para o Lemis. Então, eu tinha tratados para ler, eu tinha pesquisas para fazer e eu tinha laboratório para experimentar. Isso é uma coisa que é rara, muito rara. Eles eram bons cantores, eles eram muito dedicados e muito jovens também, né? A Sara começou comigo, acho que ela tinha 12 ou 13. Então, ela foi do coro juvenil, a Sara. Ela nem entrou no coro feminino direto. Ela entrou no coro juvenil. Tinha um coro juvenil e um infantil. E uma orquestra freelancer. Então, era uma coisa louca em Brasília. E a gente teve essa oportunidade. E a bibliografia que eu usei tá toda no meu livro lá atrás, se você procurar. Mas eu quero citar alguns, que eu acho muito legal. Eu sei que o que você que perguntou não quer ter que ler tudo. Então, eu vou falar, por exemplo, de algumas coisas que eu acho legal. Assim. Uma das coisas que eu acho mais legal você ler, realmente, é o Mantini, que é o Riflessione Pratica sul Canto Figurato, de 1777. O Richard Miller, English, French, German and Italian Techniques of Singing, a Study of National Tonal Preferences and How They Relate to Functional Efficiency, que é muito legal.
O livro é da doutora Silvia, Músculos Intrínsecos da Laringe, que é incrível, e Dinâmica Vocal, que a nova edição tá mais incrível ainda. O livro do James Stark, A Bel Canto, né, A History of Vocal Pedagogy, que é muito legal, mas é um livro mais novo. E dos antigos, eu falei do Mantini, mas eu gosto do Tosi, do Opinione di Cantori Antichi e Moderni, que é de 1723. E gosto, claro, do Garcia e do Lamperti, que são livros que são dois autores que, para mim, o Garcia e o Lamperti são, como é que eu vou dizer, grandes mestres do canto italiano. E no caso do Garcia, além disso, eu acho que ele é o primeiro professor de canto que se preocupou com fisiologia, sabe? Que é um cientista um pouco, assim. E ele deu aula... Depois dos 100 anos, ele estava deu aula aos 700 e tantos anos. Ele, nesse tanto de tempo que deu aula, com certeza aprendeu muita coisa. Os alunos deles também são referência, né? Os alunos do Lamperti, os alunos do Garcia foram grandes estrelas do bel canto. E eu acho que as duas irmãs dele, né? A Maria Malibran e a Pauline Viardot, as duas foram grandes estrelas e sopranos absolutas, né, que a gente chama. Que o soprano absoluto também é um tabu, mas elas cantavam de tudo, né? A história deles também é muito interessante. E como eu era contratenor, eu li também muita bibliografia sobre castrati e a vida deles especificamente. Porque eu queria entender como era a vida dessas pessoas que eram castradas aos 10, 12 anos, não podiam casar, a igreja não permitia, não podiam ter filhos, não podiam fazer outra coisa que não fosse ou cantar ou seguir a liturgia, né? Ser padre, uma vida que não era muito fácil. Sofriam preconceito dentro dos conservatórios. Os lugares onde se conservavam essas crianças era chamado conservatório, daí vem a palavra conservatório. Devia ser uma vida muito triste, porque eles eram chamados de non integri. Significa tá faltando um pedaço, não é íntegro. Então, preconceito, bullying. Os caras faziam o quê? Estudavam 7 horas por dia, de cravo, de composição, de canto. Esses caras viraram grandes professores de canto, grandes mestres do canto. Então, eu queria entender a vida deles, queria entender o que eles queriam dizer, como eles estudaram coloratura. A gente sabe que Farinelli é um grande castrato e é famoso, mas ele melhorou muito a coloratura dele depois que ele se aproximou do Antônio Bernacchi, que era um outro castrato que tinha uma coloratura absurda. A amizade dos dois alterou a coloratura do outro. Assim, ninguém sabe se eles realmente tiveram aula um com o outro, mas só a proximidade, a observância da técnica do outro, não é? Então, eu queria aprender um pouco mais sobre isso por causa da minha condição de contratenor e ter que cantar esse repertório operístico, barroco, lírico. Eu não sou um contratenor straight tone countertenor, não sou o tipo de contratenor inglês que canta Purcell, que tem uma voz mais leve e tem uma voz mais lisa. Não me adapto a esse repertório, inclusive. Todas as vezes que eu tentei cantar foi um desastre bíblico. Tive que cantar nos Estados Unidos. Minha primeira apresentação, meu professor falou: "Você é contratenor? Vou te dar um Purcell pra você cantar." Eu quase caí duro. Foi horrível. Mas tudo bem. Passei por isso e fiquei bem. Então, essa bibliografia, muitas coisas que eu falei dessa bibliografia, você tem online, tá? Uma das coisas que você tem online é o Hygiène de la voix do Mendel, por exemplo. Você encontra online. Que o Mendel é um fisiologista que trabalhou junto com o Lamperti. Você também tem o Lamperti, vários dos artigos e tratados de coisas dele traduzidas para o inglês, traduzidas em italiano. O Garcia você vai encontrar em francês, você vai encontrar em espanhol, você vai encontrar em inglês. Eu não gosto muito das traduções, eu prefiro o mais original, porque na tradução às vezes muda, né? Por exemplo, de falsetto, que é o registro médio do Garcia, ele chama de falsetto. Foi traduzido para medium register, então às vezes a gente confunde um pouco. É bom sempre ter vários para você poder ler. Mas existem também livros mais novos. É importante a gente ler artigos novos sobre belting, por exemplo, até para você saber o que está se pensando hoje no mundo. Quando eu comecei a dar aula de belting, fiz o meu livro, falar a palavra belting no net, por exemplo, era palavrão. Hoje tem
seminários de Belting on Acts. Então, que é a Associação Americana de Professores de Canto. Então, eu acho que as coisas mudaram, e hoje em dia, diferentemente do Garcia e do Lamperi, que são dois pilares da escola italiana, hoje em dia você tem Marconi Araújo com o Belting contemporâneo, o Seth Briggs com o Speech Level Singing, a Joessio com o método dela, a Jen Sullivan com o método dela. Cada um tem sua maneira de pensar. Apesar de eu ler um pouco sobre eles, eu acho interessante, procuro entender o que tem de bom sempre na técnica, o que eu não concordo deixo para lá e tento absorver. Eu tenho a minha maneira de pensar e tem funcionado há mais de 20 anos isso. Então, eu tenho usado dessa forma. Os meus 2 livros estão disponíveis para serem comprados aqui no nosso site, ó. Então, você pode usar e você vai receber o livro em casa. Não sei se é autografado agora, porque agora não dá para autografar, mas eu autografo para você depois, quando você for lá no estúdio, tá bom? Maestro, como se faz para definir o valor do cachê de um cantor, lírico ou não? Poderia falar um pouco sobre isso? Nossa, eu tenho 2 problemas para resolver essa pergunta. Primeiro que eu nunca decido meu cachê, eu tenho um produtor para isso. Então, o que o produtor vai fazer, ou a gente? Ele vai sempre perguntar para o cantor: você quer muito fazer? Você quer fazer esse trabalho? Porque, por exemplo, eu posso aceitar um trabalho de graça. Já aceitei vários. Eu quero muito fazer. Eles não têm dinheiro para me pagar, mas eu quero fazer. E já tive cachês. Eu tive um cachê que até hoje isso fica na minha cabeça. Eu recebi um contrato de um disco e o cara ia me pagar muito dinheiro, mas era muito dinheiro para eu dirigir, porque ele viu um trabalho meu e ele amou, e ele queria que eu fosse o diretor do disco. E aí, o diretor musical, o diretor vocal, e ele queria que eu fizesse produção também. Aí eu falei: olha, a produção não quero fazer. Aí disse: não, tá bom. Os cantores que iam cantar nesse disco eram cantores incríveis, que eu admirava pra caramba, ia ser um trabalho lindo. Só que as músicas, quando eu peguei o trabalho, eu não me identifiquei com as músicas, eu não consegui, não era muito a minha praia, eu não consegui me identificar. Não é que era ruim, eram ótimas, mas eu não estava me sentindo à vontade. E aí eu cheguei pra ele e falei: acho que eu não vou fazer o trabalho, quase chorando, assim, porque tipo, era uma grana boa pra eu ganhar. Então depende. O cachê depende de o quanto você quer fazer, o quanto você vai demandar de tempo para fazer aquilo. Se é uma coisa fácil que você já faz, que você vai fazer rapidinho, beleza. Se é uma coisa que você vai ter que estudar você vai ter que demandar um tempo fazendo aquilo, você tem que incluir isso dentro do cachê. Eu não tenho isso pronto. Se me pedirem para reger alguma coisa que eu não tenho pronto, eu tenho que inserir aquele tempo de preparo, né, no cachê. Aí você conversa com seu agente e diz: olha, até tanto eu quero, até tanto não, acho que não vale a pena. Outra coisa, aquele trabalho que você vai fazer, ele é importante para você? Ele te dá uma importância no mercado ou não? É só para você ganhar dinheiro. Se for só para você ganhar dinheiro e você não tem que gastar muito tempo e você vai lá rapidinho e faz, tudo bem, mas se é uma coisa que tem projeção, você tem que tomar cuidado. Porque uma coisa ruim com projeção é péssimo para você. Uma propaganda positiva para você fazer é bem difícil, mas uma negativa é isso aqui. Então eu não posso te dar cachês, mas existem grupos e comunidades até no Facebook que falam sobre cachê, qual é o cachê básico para casamento, qual é o cachê básico para... até a Ordem mesmo dizia isso, mas eu acho mais confiável nos grupos de atores, cantores que tem no Facebook. Que você pode usar para... vou fazer um trabalho, 5 ensaios de uma récita, né? Como músicos têm. Os músicos têm esse cachê. E aí também tem uma coisa, tá? Eu, quando vou contratar uma orquestra, eu chamo uma pessoa especializada para fazer isso, que a gente chama de arregimentador. E aí ele vai dizer para mim: maestro, o senhor quer músicos tipo A, que vão cobrar tanto, músicos tipo B, ou o senhor quer alunos, por exemplo, que são bons, mas ainda são alunos, não são profissionais. O que o senhor quer? Aí isso é uma gama imensa. Então é importante você se informar nesses grupos de rede social que os próprios cantores dizem e falam sobre cachê
E aí você pode perguntar, entra no grupo e pergunta, olha, vou fazer um casamento, como é que é o cachê? Cachê de solista é uma coisa, cachê de coro é outra. Mas infelizmente eu não posso te ajudar. Posso te ajudar sim nessa questão da escolha do cachê. O que você quer, né, com aquele evento? Eu acabei de fazer um espetáculo onde eu não ganhei absolutamente nada. E o processo foi incrível, foi muito legal. Mas eu precisei ter tempo para fazer isso, mas um repertório que eu dominava completamente. Então, foi incrível, foi só prazer para mim. Agora, já tive espetáculos que eu ganhei super bem e trabalhei o triplo, não valeu a pena. Eu trabalhei tanto, deu tanto trabalho, que não valeu a pena aquele cachê. Porque o tempo que eu fiquei longe do estúdio, deixei de dar aula, não compensou. Então, isso a gente tem que saber escolher. Faz pouco tempo que estou me dedicando 100% para o canto e não faço a mínima ideia de como começar uma carreira. Cresci numa família de comerciantes e agricultores, longe de qualquer arte como profissão. Estou criando coragem para subir na arena e dar a cara para bater, mas não sei onde devo mergulhar de cabeça. Existiria alguma dica para iniciantes como eu? Olha, é uma pergunta muito difícil, tá? Existem muitas pessoas na sua situação, muitas. Então, eu acho que você precisa de alguém que te abra alguma porta, alguém que te ajude. Mas, ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que gostam de ganhar dinheiro em cima dos sonhos de pessoas como você. Então, é um book que te oferecem. Ah, você vai fazer um book, vai ser incrível. E aí esse book é caríssimo, você gasta uma grana e aí a agência que ia te produzir não produz nada, não consegue nenhum teste para você. É um produtor musical que diz: amei a sua voz, vi no Facebook, quero produzir você, aí para começar, vamos começar com 40 mil reais. Então, eu vejo isso muito acontecer com os meus alunos, eu tenho um pouco de medo. Existe isso em qualquer profissão. Pessoas confiáveis, pessoas que realmente você possa confiar, é difícil a gente conseguir de prima, né? Porque a gente está fora do mercado. Então, o que eu aconselho? Entre primeiro no mercado, nem que seja, por exemplo, numa escola de canto que esteja dentro do mercado, como o Estúdio Marconi Araújo, ou uma escola de musicais, ou uma coisa mais iniciante para que você comece a aparecer. Audições para musicais, isso nunca é ruim. Faça audições para musicais. Ah, mas eu não sei se eu estou pronta. Você vai descobrir. Se você não tem como pagar aulas de canto agora, você vai descobrir na primeira audição se você está pronto ou não para começar. Aí você vai lá, faz audição, open call, de preferência open call. Vai lá, faz um open call. O que é um open call? Você não precisa ser aprovada para ser audicionada. Você só fica numa fila para fazer a audição. Aí vamos supor que você entre num musical, nem que seja pequeno, numa peça. Aí você vai conhecer atores que estão sendo agenciados por agências idôneas, que realmente são agências boas de casting. Você vai conhecer bons fotógrafos que podem fazer um bom material para você, ou bons coaches que podem te orientar a fazer um videobook. Tudo isso você vai conhecer estando lá dentro. Então você precisa estar lá dentro. De longe é muito difícil. Então os meus alunos que estão longe, né, que estão ou no Nordeste, ou no Norte, ou em Cuiabá, esses alunos, quando eles me pedem ajuda, eu falo, primeiro vem aqui, não se muda para São Paulo, faz uma audição. Vem aqui e faz uma audição. Na hora que você fizer isso, aí você vem, e aí você fica, e você tem uma estrutura. Sabe quem eu posso te dar um exemplo? O Beto Soroli. O Beto Soroli, quando eu conheci, morava em BH e tinha uma carreira como ator em BH. Ele não fazia musicais, até porque não tinha musicais nessa época, né, quando a gente começou. Eu não disse pra ele, Beto, vem pra São Paulo agora. Eu disse pra ele, primeiro você vai passar no musical aqui. Você vai fazer audição, entrar no musical, ter como se sustentar. Aí você vai poder continuar suas aulas, aí você vai buscar quem são os agentes. Outro que foi assim, Alírio Neto. Mesma coisa, morava em Santa Catarina, foi morar em Brasília, ficou em Brasília quando eu vim para São Paulo, disse, vem, ele queria muito vir para cá. Claro que ele queria. Eu falei, calma, vem, mas entra pela porta da frente, porque você já tem uma carreira. No caso dele, ele já cantava, já tinha... Então ele veio, fez audição, fez uma série de coisas, começou a cantar em outras coisas, apareceu e aí o negócio foi. Então você precisa desse impulso. Qual é esse impulso? Normalmente esse impulso é financeiro. Você precisa ter um emprego. Então, vou dar um último exemplo.
Eu tenho alunos meus que falam assim, maestro, eu não tenho dinheiro porque eu passo o dia inteiro estudando e aí eu não consigo. Estudo balé, estudo sapateado, estudo canto, estudo isso. Eu não tenho como trabalhar. Tem sim, é só você se organizar. Eu tenho alunos meus que trabalham, eu tenho um restaurante aqui em São Paulo, que eu não vou dizer o nome, que tem horários diferentes que você pode se organizar para, naquele horário que você não está nele, estudar canto de manhã. Naquele horário que você não está nele à noite, estudar balé. Dá para fazer, basta querer. Eu acho que a questão aí é organizacional, é você se organizar. Mas, infelizmente, precisa de um trabalho, você precisa ter um trabalho e uma parte financeira para você poder fazer isso. Quando a pessoa já tem, vamos supor que você tenha, eu tenho dinheiro, então tá, então você vai fazer o seu material. O que você vai fazer? Vou fazer um concerto, vou convidar um diretor, vou fazer eu e piano, cantando as músicas que são autorais minhas, ou são músicas que eu gosto de cantar de teatro musical, vou lançar isso na internet, vou criar um canal, e assim eu vou aparecer. Eu tenho dinheiro para fazer isso, então vou fazer. E aí, essas mesmas pessoas que estão te ajudando a fazer esse trabalho podem te ajudar a divulgar. Mas agências de casting que possam realmente te dar trabalhos, que possam conseguir para você algum job, você tem que conhecer. Não aceite qualquer uma. Não entre nessa ilusão de que uma pessoa olhou para você e disse: você é uma estrela e eu vou te transformar numa estrela. Isso não existe assim tão simples. Não estou dizendo que não exista, existem bons. Outra coisa que você pode fazer, um produtor te procurou para fazer alguma coisa, você mandou o material para um produtor. E aí você mandou o material para o produtor. Para quem que você mandou? Procura quem que está com ele. Quem são as pessoas que estão com ele? São cantores pop? São cantores sertanejos? São cantores de musical? Quem que estão com aquele cara no roster dele, que a gente chama? Se ele não tem ninguém famoso, se ele não tem ninguém que está, né, num patamar alto, provavelmente ele não vai poder te ajudar. Eu vou encerrar aí esse papo dizendo para você só o que aconteceu comigo nos Estados Unidos. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui procurar gente. Eu não tinha gente lá, tinha gente aqui, não tinha gente lá. Aí, eu cantei para alguns agentes e alguns ficaram enlouquecidos. Nossa, eu quero muito que você entre no meu roster. Eu tenho um contratenor só, eu vou tirar ele se você fechar comigo, eu vou dispensar ele, vou ficar só com você. Significa, você não vai ter competição aqui. Aqui é só você. Aí eu falei, posso pensar, não sei o quê. Eu entrei lá na página do cara, e vi produções que ele fez, coisas que ele... pouquíssima coisa. Aí eu preferi uma agente que estava fazendo mais coisa, que estava fazendo coisas de musical theater, de ópera, que estava com pessoas em vários lugares. Você tem que pagar para você ficar dentro do roster. E em vez de pegar aquele cara que ia me transformar na estrela dele, eu preferi essa que estava com mais coisa. Foi uma escolha que eu fiz, porque eu fiquei com medo de ficar ali pagando uma mensalidade por mês e não conseguir nenhum job, nenhuma gig, nada. Sim, e tem cachê teste aqui em São Paulo. Você pode fazer um teste e ganhar cachê, né? Se você está agenciado, se você está com tudo certo. Providenciar DRT, né? Essas coisas todas, é legal, você já está com tudo pronto, né? Para que quando a coisa acontecer, o cara pergunta, você já tem DRT? O que é DRT? Aí você, né, demonstra que você não sabe o que é. Então, o professor vai te orientar com isso, vai chegar para você e vai dizer, olha, vamos fazer um portfólio com 13 músicas para você poder adicionar, né? Pra você ter isso. Vamos providenciar seu DRT, como é que você pode fazer isso? Como é que tá o seu bio-resumê? Como é que é bio-resumê? Como é que tá esse resumê? Tá legal? Deixa eu ver sua foto. Tá ruim. Vamos mudar isso aqui? Tá, isso que você escreveu não tá bom não. Tá ruim, tá parecendo um currículo vitae aí. Não quero isso. Quero uma coisa muito mais artística. Tudo isso são coisas que vão te ajudar e o professor pode te ajudar com isso. Tá bom?